Bom dia novamente, presidente. Bom dia, os deputados que eu não citei no início, no pequeno expediente, Jorge Pássio, doutor Manuel Marcos, deputado Netinho Guimarães, que estão aqui nessa última sessão. Só fico imaginando um próximo ano, ano de eleição. Um ano antes da eleição estar assim, imagine no próximo ano como é que não vai estar aqui. Presidente, eu queria saudar a presença aqui na galeria do professor e doutor Jefferson Augusto da Cruz, né, que me entregou um convite, né, para o lançamento do seu livro intitulado Aracaju em Páginas Periódicas, a capital de Sergipe, em Fonfon e o Malho, de 1902 a 1926, que será realizado no dia 1º de outubro de 2025, das 17 às 20 horas, no Museu da Gente Sergipana. E esse livro, senhor presidente, é fruto da tese de doutorado em História, que foi defendida na Universidade Federal de Santa Catarina, e fala sobre as representações de Aracaju nas revistas ilustradas cariocas Fonfon e Malho, que eu nem conhecia, mas também pela idade eu não era nem nascida ainda, né, Jefferson? No início do século XX, e mostra, presidente, que Sergipe não estava isolado do debate nacional naquela época. Eu estava conversando com ele, né, e que na revista vários acontecimentos, celebridades aqui de Sergipe já eram ilustradas, já eram feitas, né, alguma matéria para falar, né, do estado de Sergipe. E isso mostra a relevância, né, da nossa capital, do nosso estado, né, no século XX e até hoje. Eu tenho certeza, senhor presidente, que Sergipe, cada vez mais, principalmente, né, com alguns avanços e algumas conquistas, né, é pequeno, mas cada vez mais está crescendo no que diz respeito a várias áreas, né, do nosso país. Então, muito obrigada, Jefferson, pelo convite e parabéns, né, por resgatar um pouco da história da nossa capital, do nosso estado, né, levando, né, essa tese lá para a Universidade Federal de Santa Catarina. E parabéns pela, né, a sua tese, né, e pelo seu recebimento de diploma, né, de doutor. Vou dar uma parte aqui ao deputado Jorge Passos. Deputada Linda, também na mesma linha, parabenizar o professor Jefferson. E Jefferson, deputado Garibaldi. Garibaldi estava aqui na época já era deputado. Jefferson participou conosco aqui de uma das primeiras sessões daquele parlamentar por um dia. Ele veio para cá, acho que foi na primeira ou na segunda edição, né, participou conosco, tem uns 20 anos ou mais, não tem? Eu ainda tinha um pouco mais de cabelo, presidente, mas ele esteve aqui, né, participou ativo, como sempre, e hoje feliz por revê-lo aqui agora, doutor, né, em História, e aí também lançando mais um livro. Parabéns, Jefferson, sucesso sempre. Obrigada, e parabéns, não sabia dessa sua história aqui. Espero que a gente depois possa conversar mais também sobre, né, o que você aprendeu, né, o que você construiu junto aqui do Parlamento Estadual. Bom, senhor presidente, ontem, depois da sessão, eu fui fazer uma visita e conhecer as novas instalações do restaurante popular Padre Pedro, que hoje, né, está localizado no espaço Zé Peixe. E o que vi lá foi totalmente diferente do que foi noticiado pelo governo do estado de Sergipe, né? E há alguns dias fiz uma denúncia sobre o perigo dessa nova localização, especialmente, deputados, por conta das longas filas e do trânsito intenso lá na localidade. O governo, em resposta, tentou pintar um quadro de que estava tudo perfeito, mas a realidade que eu encontrei mostra exatamente ao contrário.
E uma das coisas que mais me deixou surpresa, porque as pessoas... Eu cheguei lá quase 11 horas, começou a entregar 10h30. Deu 11h15, já não tinha mais refeição. Várias pessoas que estavam na fila desde 9, 10 horas, mais de 100 pessoas, doutor Manuel Marco, não conseguiu pegar sua quentinha, porque há um limite só de 1.500 quentinhas. Né? E eu estou dizendo, por que não faz um estudo, já que há uma demanda? Eu disse, não, é porque tem dias, né, que sobra poucas pessoas para pegar, mas que ontem foi extraordinário. Mas conversando com a população, né, principalmente as pessoas que foram lá, que essa situação é recorrente. Por que não aumentar um quantitativo, né, de 100, 200 quentinhas, já que há essa demanda, né, lá no restaurante? Eu vou passar um vídeo do que a gente registrou e também a fala de uma mulher que foi lá e não conseguiu receber a quentinha e estava indignada com a situação. Pode passar o vídeo aí. Primeiro, o... Olá, lindos. Estou aqui em frente ao restaurante popular Padre Pedro, porque eu tinha feito uma denúncia do início das atividades aqui no antigo Espaço Zé Peixe, e foi divulgado de que a situação estava maravilhosa, que tudo estava bem melhor, que não havia reclamação, e por isso eu vim aqui fiscalizar. E quando cheguei aqui, umas 11 horas, o que a gente percebeu foi um caos muito grande, uma fila enorme, as pessoas sem ter um local, uma cobertura. E, além disso, mais de 100 pessoas que estavam na fila não tiveram acesso à comida porque acabou, porque há um limite de 1.500 pessoas e que, nesse espaço, o fluxo aumentou. Antigamente, lá a gente tinha como sentar, fazer as nossas refeições, entendeu? Até com crianças, pessoas com comorbidade de não poder estar em pé. Porque, às vezes, a gente pegamos as nossas quentinhas, vamos sentar no canto, ali na sombra, ou até no sol. Eu sou mãe atípica, a dele é 1 hora. Aí você não conseguiu pegar. Eu não consegui pegar, porque nós vamos comer lá, como eu já tenho o cadastro, nós vamos comer lá por causa disso, porque se eu sair cedo, tarde, quando é 1 hora na PAI, aí não atende mais ele, porque é por horário. Então, é importante aumentar o quantitativo de comida. E outra questão que a gente percebeu, pessoas aqui em torno se alimentando no meio da rua, porque elas disseram que não tem espaço. Outra questão que, mais uma vez, a gente percebeu é o local. Aqui é um trânsito horrível, né? As pessoas, né, principalmente crianças, né, pessoas com deficiências, idosos, para atravessar uma faixa, né, em uma rodovia que tem 7 faixas, né, para locomoção, tanto de ônibus, tanto para os carros. É impossível que seja um local seguro, né, para as pessoas terem acesso ao direito à alimentação. E o que eu percebi é que existem muitas informações contraditórias, propaganda enganosa que está maravilhosa, mas não tem condições, né, de ser um espaço para disponibilizar uma alimentação para as pessoas mais vulnerabilizadas que precisam de uma alimentação. Então, espero, né, com essas denúncias, a gente vai solicitar uma reunião com a secretária para ver a possibilidade de melhorar essa situação e a implantação da cozinha solidária. Pode colocar o outro da... Tem outro, né, que é o depoimento da senhora. Foi entregue o outro vídeo também? Meu filho, ele é Coloque logo o outro.
Meu filho, ele é autista, e tem 15 dias que nós fomos maltratados aqui, porque o caminhão da refeição demorou a chegar, foi à tarde, né, isso, e um funcionário aqui, quando na hora da gente receber a quentinha, ele empurrou com a ignorância, vamos, tem que andar, filho, de moço, calma, você não tá vendo que ele é autista? Então, ele foi muito maltratado por um determinado funcionário aqui, né, que assim, o local ficou bom, melhor do que lá no Vasco. Mas seria ter um espaço para que a gente viesse sentar para comer nossas refeições, para a gente não sentar nas calçadas, não estar aqui lá de fora. A gente espera a nossa refeição chegar assim, na sombra, sentar, tem um banheiro, né, é refrigerado, é tudo. Mas o bom seria que a gente tivesse realmente um espaço para nós comer nossa refeição sentado. 11h30 da manhã já acabou aqui a alimentação. Você veio e ficou sem. Inclusive, eu não moro aqui, eu moro no interior, eu sou cadastrada, tenho muito tempo aqui, eu como no Padre Pedro, a comida são boa comida, né? O preço é excelente, porque a gente também não tem condições, né? Aí que o salário não dá. Então, quer dizer assim, quando eu cheguei aqui, não tinha mais o alimento pra gente, né? Que sai cedo de casa, porque não, vamos comer no Padre Pedro. Sempre quando eu vim pra terapia dele, nós comemos aqui no Padre Pedro. E não tinha mais refeição mais. Passo já. Uma da questão, né, que foi dito que tinha alimentação e que foi informado, né, para uma das funcionárias, é que quando alguém solicita, né, um local para comer, existe espaço lá em cima. Eu fui lá em cima, não existia nenhuma mesa. O que existia são cadeiras para que as pessoas que chegam... Tem pessoas que chegam 8 horas, né, justamente com receio de perder, né, a quentinha, porque tem esse limite, e ficam lá em cima. E a questão realmente o espaço é muito ventilado em relação ao outro, que era muito quente, mas a questão é muito pequena, porque tem um local que entra, né, que é o lado direito, e que sai. É um espaço, um corredor muito pequeno, e que, por causa de não dar acesso para todas as pessoas, ali embaixo tem uma sacada que quem fica em frente dá para pegar um sol ainda, mas a fila vai até, né, a outra parte, né, fora, né, dessa cobertura, que muitas pessoas que dizem que ficam lá de 9h30 às 10 horas até, né, quando começa a entrega. E quando começa, logo termina, né, ficando algumas pessoas de fora. O que a gente solicita, né, que foi até, Lidiane, uma indicação que a gente fez, é a questão da comida solidária, que é um espaço, né, onde as comidas são realizadas lá mesmo, que em situação de que quando vê que naquele dia tem um quantitativo maior, dá para fazer, né, mais comidas e as pessoas esperar. E o que eu recebi e vi as pessoas recebendo informação, as que chegaram 11h30 para ficar esperando até 1h30, né, Jéssica? Jéssica acompanhou a gente lá, ficar até 1h30 para fazer o cadastro e, se quiser, esperar até 3h30 para pegar a refeição da tarde, que começa já no horário de 3h30. Então isso é inadmissível. E outra coisa que eu vi, que é a questão de gestão, Garibaldi, é que as funcionárias disseram que à tarde sempre sobe a comida, porque tem um quantitativo, né, de 1.500 para meio-dia e um quantitativo que é menor, se eu não me engano, é 800 quentinhas à tarde. Só que ela disse que à tarde sempre sobe. Eu disse, por que ao enviar o quantitativo, né, de que sobra pela noite, não remanejar? Porque ela disse que para fazer esse aumento precisa de licitação, precisa de burocracia, que não é fácil. A gente compreende, mas por isso mesmo que a gente está, né, solicitando a cozinha solidária, que é um espaço onde essas cozinhas são feitas, né, na outra gestão, na outra empresa que estava entregando as comidas. Eu recebi várias denúncias, desde quando era vereadora, né, da qualidade de comida. Isso, a gente não recebeu reclamação, né, do almoço ontem, que era churrasco, mas que à tarde sempre, né, na comida da noite, sempre tem uma reclamação. A questão é que o espaço que o governo do Estado de Sergipe não ache que uma política pública
alimentar seja somente distribuição de quentinha, gente. Isso é inadmissível, não tem nenhum espaço de segurança, não tem um espaço para que as pessoas possam esperar. Enquanto eu fui caminhando daqui, eu vi a senhorinha sentada, né, sentada na balaustrada. Deputado Marcos, está espantado com minha fala ou com minha beleza? Ah, tá. Obrigada. As pessoas sentadas, uma senhorinha com um filho comendo à beira ali naquela sacada, né, do rio, né, de proteção para o rio. Eu vou dar uma parte à deputada Lidiane Lucena. Bom dia, deputada. Bom dia, senhores e senhoras deputados que aqui estão. Só para falar, deputada, que, como Vossa Excelência bem falou, ontem foi um dia assim, que a procura é maior porque foi servido churrasco. Então, cerca de 100 pessoas, mais ou menos, ficaram sem a refeição. Nos demais dias, todas as pessoas que compareceram ao restaurante conseguiram ser atendidas normalmente. E, ao contrário do que foi dito, o programa hoje está ampliado. Antes eram 1.800 refeições no almoço e 600 no jantar. Agora são 2.100 no almoço, 750 no jantar, incluindo os postos de distribuição, tanto do Bugio como do Santa Maria. E também a Secretaria reforçou o atendimento com novos serviços, como a carteira de identificação nacional inclusiva. Já são 107 atendimentos realizados, com média de 20 por dia, e 49 carteiras prontas para a entrega. Isso representa mais cidadania e inclusão para a população que mais precisa. E eu acho que é importante, como Vossa Excelência falou, vou solicitar essa reunião com a secretária, com a nossa primeira-dama, para poder mostrar isso que aconteceu, para poder trazer novas ideias e mostrar também o que é possível e não é possível, porque também tem umas regras de vigilância sanitária, algumas coisas que podem, que não podem. Então, acredito que tudo isso pode ser muito bem conversado, discutido, mas houve essa ampliação do serviço. Tá? Obrigada. Eu acho que lá a menina disse que são 1.500. Eu acho que essas 2.200 é porque começou na semana passada, se eu não me engano, Santa Maria e no Bugio. Só que, por causa também do fato de ser aqui no Padre Pedro, e não lá mais no Vasco, muitas pessoas que trabalham aqui no centro, lojistas, pessoas que trabalham, né, como cambista, né, várias pessoas estão indo almoçar lá, né, e isso acabou aumentando a demanda. Se o governo muda de espaço e há um aumento de demanda, precisa fazer um estudo para ver, né, essa questão de remanejar. E lá, né, nessas localidades, né, com certeza aumentou uma demanda específica daquela localidade. Não são as mesmas pessoas que saíram, né, do centro, que estão no centro, que estão indo para lá. Então, porque quanto mais disponibilidade em locais diferentes, mais demanda vai acontecer. Porque, infelizmente, Sergipe é um dos estados que vive em situação de insegurança alimentar. Mas essa reunião é justamente para a gente pensar uma alternativa, né, sobre a questão de faltar. Eu conversei com outras pessoas lá que estavam lá, várias pessoas que ficaram sem pegar, e disse que sempre, lá no outro espaço, que era no Vasco, eles disseram que dificilmente faltava. Mas lá, desde quando começou, acho que por causa da localidade e por causa também, né, da repercussão que teve, né, as pessoas acabam sabendo que está aqui próximo aonde tem um maior número de pessoas, aí acabou a demanda sendo maior. A questão da segurança é importante ver, porque o semáforo, principalmente o que vai livre, né, para ir lá para o bairro industrial, é rápido, ele fecha muito rápido, porque fica aberto tanto dos ônibus e dos que, né, viram, né, ali, mas o que vai para o bairro industrial, no instante abre e fecha, é um fluxo muito grande, e os carros passam ali, bem do lado mesmo. É mesmo para prevenir mesmo, né, uma situação e ver formas de melhorar. Porque, outra coisa, a pessoa recebe a quentinha já na porta de saída. Se quiser almoçar lá, que ela disse que
poderia solicitar, tem de voltar para o início, que é do outro lado direito, que tem uma escada, o elevador não está funcionando, a maioria das pessoas que têm acesso são pessoas idosas, então eu sei que a questão de logística está improvisado, e que o Espaço Zé Peixe ainda ficou lá, né, uma sala onde era o antigo restaurante, tá, Mais 2 minutos, deputado. Ficaram os materiais do museu, né, Zé Peixe. E eu perguntei, como é que tem isso? Só pode visitar se for uma visita agendada. Aí tem algumas pessoas. Mas, se for avaliar, colocaram, né, deixaram um espaço, né, tão importante que é a figura de Zé Peixe num local totalmente inapropriado. Eu digo, como é um absurdo manter, né, o museu né, de uma referência, né, em um espaço sem estrutura nenhuma. Isso mostra, né, o desrespeito, né, com a história, né, de Zé Peixe, que tem uma referência nacional. Então, todas essas sugestões, então eu conversei com a funcionária, disse, olha, a gente está aqui para melhorar tanto, porque se não tivesse essas denúncias, essas questões, é bom para o governo, porque, né, e também bom para a população. Então, é ver formas para amenizar essas situações e não causar a questão do trânsito, né, uma consequência, para não ter essas denúncias, porque eu mesma fiquei assim, espantada. E diz que, à tarde também, logo cedo, começa a fila ali, justamente porque, como começa a entregar 3h30, né, muitas pessoas acabam, para não perder também, acabam se aglomerando ali e tendo, né, dificuldade, podendo acontecer algum acidente, algum imprevisto. Então, espero que a minha ida sempre nos locais é nesse sentido, é de apontar aí, né, a partir de uma análise, né, dos técnicos e, né, do governo, ver a melhor forma para resolver essa situação e diminuir, né, essas denúncias. É isso, presidente. Muito obrigada. Tinha outros assuntos, mas principalmente sobre a questão do meio ambiente, mas amanhã irei falar. Muito obrigada.